Senhoras e senhores deputados, esta sala é um bocadinho difícil em termos de som, mas também, se não ajudarem, fica mais difícil ainda, não é? Tem duas entradas, está mais complexo. Pedimos atenção então, vamos retomar a nossa reunião, mas quando deixarem espaço eu continuo. Penso que já é possível. Portanto, vamos retomar a nossa reunião da Comissão de Economia. Como sabem, concluímos a audição anterior ao Sr. Ministro. Agora uma audição, uma segunda parte da audição, se quiserem. A requerimento do Partido Socialista, e aprovado na Comissão de Economia por unanimidade, sobre a celebração de contratos públicos com uma empresa com uma participação superior a 10% de um ascendente direto do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação. A grelha de tempos também foi para esta audição, foi aprovada por unanimidade também na Comissão de Economia, como sabem também, consenso. E teremos aqui, inicialmente, o Sr. Ministro, uma intervenção de 10 minutos, até 10 minutos, se entender assim fazê-lo, de indicação que sim, portanto, darei a palavra já de seguida. E depois teremos uma primeira ronda, em que cada grupo parlamentar poderá colocar questões durante 5 minutos, e o Sr. Ministro responderá de imediato 5 minutos. Depois uma última ronda dos 2 minutos finais, se porventura houver intervenções, se entenderem que devem fazê-lo. O Sr. Ministro tem 10 minutos, então, para a sua intervenção inicial. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, antes de mais, agradecer a oportunidade que me foi dada para estar aqui nesta comissão, no Parlamento, e podermos falar sobre um tema que, já não sendo estritamente político, tem um impacto muito maior em nós, como pessoas, como seres humanos, e já agora também como detentores de cargos públicos. E a possibilidade de podermos, não só eu poder dizer o que penso sobre isto, mas poder também ouvir-vos a vocês, aos seus deputados, e poder responder é importante, e eu queria agradecer essa oportunidade. Eu não sou jurista e não sou advogado, e nem sequer invoco neste caso o desconhecimento da lei. Conhecia e conheço a lei. Queria que os seus deputados, independentemente das suas posições, se colocassem agora por alguns minutos nos meus sapatos e percebessem o processo até ao momento em que nós chegamos aqui hoje. Eu exerço funções políticas já há muitos anos. Eu tenho uma participação social nas empresas da minha família, uma participação social simbólica nas empresas da minha família há cerca de 20 anos, eu e a minha irmã. Desde que faço política, que a minha participação é declarada e é pública. E, portanto, nunca foi omitida a ninguém. Ela é pública desde sempre. A empresa da minha família é uma empresa que trabalha, e acho que os senhores deputados já o sabem, 99% para o setor privado. Essa é a vida daquela empresa, inicialmente para o setor de calçado, hoje tem uma atividade diversificada em vários setores, são 99% para o setor privado. Quando nós olhamos para o intervalo que saiu numa notícia de entre 2008 e 2000 e não sei quantos, eram 1,1 milhões de euros de faturação com contratos públicos. É 2008, porque é quando há portal base. Na realidade, a empresa tem contratos com entidades públicas quase desde sempre, não é a partir dessa data. Mas nesse período de 1,1 milhão de euros, as empresas faturaram 110 milhões, cerca de 110 milhões de euros, para nós termos, desde logo, uma noção do que é que nós estamos a falar. Esses contratos com entidades públicas existiram comigo fora de governo, comigo no governo, com governos do PSD, com governos do PS, porque estamos a falar, a Tecmacal não é só mais uma empresa no setor de equipamentos industriais, nomeadamente para o calçado, é mesmo a maior empresa do país em equipamentos industriais para o setor de calçado, um setor que, no que diz respeito aos equipamentos industriais, já está até fortemente concentrado e, portanto, é normal a relação de uma empresa destas com algumas entidades públicas. Eu não tenho qualquer participação na vida da empresa, não tenho nenhuma participação na vida da empresa, nem na gestão, nem nas suas decisões. Estive lá, saí da empresa e não tenho atividade na empresa, não sigo a sua atividade.
Nem sigo, nem tenho que me seguir, nem quero seguir, não me interessa, mas tenho uma participação simbólica, que foi aquela que o meu pai deu a mim e deu à minha irmã, 0,5%. Achei eu até que era 1%, mas ali o Rui Pedro Antunes é que, aliás, me ajudou a perceber que afinal tinha metade do que eu pensava que tinha. São 0,5% a participação que tenho na empresa. Em 2000, se havia uma lei, é uma lei. Em 2019 foram suscitadas dúvidas. Foram suscitadas dúvidas sobre vários casos. Sobre uma empresa de um familiar do Secretário de Estado da Proteção Civil, sobre uma empresa do marido da Ministra da Justiça da altura, e depois, isto foi encadeado, julgo, por esta ordem, depois a minha, quer dizer, a empresa da minha família e, a seguir, a empresa da família da Graça Fonseca. Estes casos suscitaram dúvidas. As dúvidas que nós hoje temos a ser explanadas, dúvidas sobre incompatibilidades. Dúvidas sobre incompatibilidades. E no seguimento dessas dúvidas foi pedido um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. A partir desse momento, quando sai o parecer, a questão, e eu aqui peço-vos que os senhores façam uma avaliação desse momento, seja comentário político, notícias, posições de partidos políticos, não houve uma única pessoa. E isto é relevante para percebermos duas coisas que eu vou já dizer, a boa-fé e porque é que a participação nunca foi cedida, não é? Não houve uma única pessoa que tivesse dito alto, esse parecer não se aplica ao caso de Pedro Nuno Santos e de Graça Fonseca. Não houve uma única pessoa. Toda a questão para mim, para o Governo e aparentemente para toda a gente, ficou sanada. A partir daquele momento, eu não sou jurista nem advogado, como vos disse. Naquele momento havia dúvidas, foi pedido um parecer ao Conselho Consultivo. Esse parecer, naquele momento, esclareceu as dúvidas. A questão ficou sanada. Quando eu ouço alguns, por exemplo, na Iniciativa Liberal, dizem alguém, eu julgo que foi o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, e eu ouvi também comentadores, a lei prevê mecanismos de suspensão da participação, teria resolvido a questão. Essa questão não foi colocada porque, para mim, em 2019, a questão estava resolvida. Reparem que eu, depois de 2019, tomei posse como ministro mais 2 vezes. Nunca ninguém, até 2019, veio dizer, a não ser agora, veio dizer, atenção que aquele parecer do Conselho Consultivo não se aplica à situação do ministro Pedro Nuno Santos. Obviamente que se naquele momento alguém tivesse dito atenção que aquele parecer não se aplica ao ministro Pedro Nuno Santos, tinha logo acontecido uma de duas coisas. Primeiro, tinha sido aberto um processo, não sei como é que se chama, um processo, abertura de uma instrução por parte do Ministério Público, coisa que não foi feita. Porque se sai um Conselho Consultivo que supostamente deixaria expressamente de fora o caso do ministro Pedro Nuno Santos e o caso da ministra Graça Fonseca, obviamente que a consequência natural era um processo a correr para perda de mandato. Isso não aconteceu. A questão ficou para mim resolvida. E essa é a razão pela qual não houve cedência de participação social. Essa é a principal razão, porque nunca me tenha passado pela cabeça que eu tinha que ceder os 0,5% quando em 2019 me disseram que não havia problema nenhum. E para vermos o quão generalizado isto é, independentemente de hoje haverem dúvidas que possam ser legítimas. Eu estarei cá, obviamente, para cumprir qualquer decisão de qualquer instância que tenha, efetivamente, o poder para determinar não só a interpretação da lei, mas a aplicação das sanções previstas, como é evidente. Mas nós temos também, quando nós começamos a apontar o dedo uns aos outros, a perceber qual foi o processo. E para nós percebermos que toda a gente estava convencida de que aquele parecer se me aplicava a mim, é mesmo o facto de o jornalista, que hoje está aqui presente, que escreveu a peça a dizer o parecer não se aplica a Pedro Nuno Santos, na altura ele próprio escreveu uma peça em que dizia claramente que o parecer ilibava ou resolvia o meu caso concreto. Assim, e de forma abstrata, os conselheiros distinguem 2 situações. Quando está em causa o próprio titular ou a empresa que detém em percentagem superior a 10% e quando o impedimento se reporta às pessoas com quem mantém relações familiares de vivência em comum e às respectivas famílias. No primeiro desses casos, ou seja, quando a empresa é detida pelo governante em pelo menos 10%, o impedimento deve ser interpretado e aplicado nos termos que constam da letra da lei. Ou seja,
Se Pedro Nuno Santos tivesse uma participação superior nessa empresa, estes tinham de ser demitidos. Isto é notícia do seu jornalista Rui Pedro Antunes, a notícia de 20 de setembro de 2019. Não, claro. O que eu estou com isto a querer dizer é que naquele momento não houve ninguém que tivesse vindo dizer: atenção, o parecer não se aplica ao ministro Pedro Nuno Santos. A substância das normas da lei anterior e da lei posterior é a mesma no que diz respeito ao meu caso. A substância das normas não se alterou desse ponto de vista. E, portanto, nós chegamos aqui a uma situação caricata, que é, desde 2019 até 2022, a minha situação pessoal não se alterou, a minha participação não se alterou, a situação da empresa não se alterou e, portanto, o parecer que em 2019 valeu para o meu caso, os senhores deputados estão a dizer que agora não vale. E isto é muito importante para perceber estas duas coisas, que eu agi de boa fé sempre, porque parti sempre do princípio que a minha questão estava sanada em 2019 e não senti, por essa razão, nenhuma necessidade de ceder a participação que tinha na empresa. Se me permitem, para terminar, chegamos a esta situação caricata. E esta já é da lei, porque os senhores falam, a lei é claríssima. Bom, eu nas últimas semanas o que tenho visto é, entre juristas, advogados e juízes, a todos a dizerem coisas diferentes sobre a lei. Portanto, essa coisa de que a lei é claríssima, aquilo que eu fui aprendendo nos últimos tempos é que a interpretação da lei não é feita de forma literal. Aliás, coisa que o parecer do Conselho Consultivo o diz de forma clara. A lei, se for interpretada e aplicada de forma literal, põe em causa um conjunto de preceitos constitucionais que também, obviamente, têm que ser preservados. Não só o da proporcionalidade, mas também o da liberdade de iniciativa económica privada. E isto também decorre não só de parecer, como de muitas interpretações que eu tenho visto ao longo das últimas semanas, de diferentes juristas, diferentes advogados e diferentes juízes a dizerem diferentes coisas. Nós chegamos à situação caricata de, se eu tiver 9% de uma empresa e, portanto, capacidade de influência nela, posso fazer os negócios que quiser com essa empresa, pode fazer os negócios que quiser com o Estado. Se a empresa for detida a 100% pelo meu pai, pode fazer os negócios que quiser com o Estado. Se a empresa eu tiver 0,5% e o meu pai 44%, segundo a interpretação de alguns, não pode fazer. E isto tem que ser relevante para a forma como nós encaramos e avaliamos esta questão ao dia de hoje. Se tivesse ficado claro que eu estava em incompatibilidade, havia muitas pessoas a dizer isso na altura e depois, porque eu tomei posse 2 vezes depois daquela situação. E, portanto, esta era a primeira mensagem que vos queria passar, não tanto sobre a lei e sobre o parecer, mas sobre um processo que, para mim, e quando nós olhamos para as notícias, para toda a gente, ficou sanado em 2019. E essa é a razão pela qual não foi cedida a participação de 0,5%. E deixem-me terminar com este aspecto. Não é incompatível eu ter uma participação na empresa da minha família. Mas a empresa, segundo a interpretação de alguns, não pode fazer contratos com algumas entidades públicas. Portanto, a empresa está impedida de fazer contratos com algumas entidades públicas. Portanto, nós chegamos a esta situação que é, eu com 0,5%, eu não tenho nem sequer a capacidade nem o poder de impedir que a empresa possa fazer contratos com o Estado. Eu não tenho essa capacidade, esse poder, nem a influência dentro da empresa para que ela não possa fazer contratos com o Estado. Eu não tutelo nenhuma das áreas que tutelam entidades com as quais a empresa tenha feito qualquer negócio. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos agora a fase de questões colocadas por parlamentares. Compete agora ao Partido Socialista, como autor do requerimento, a primeiro conjunto de questões. Tem 5 minutos, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor. E o Sr. Ministro depois terá também 5 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, agradeço também a oportunidade e começava precisamente por aí. Agradecer ao Sr. Ministro a oportunidade que dá à Comissão e ao Parlamento de colocar questões sobre esta matéria.
reforçando a transparência e reforçando a possibilidade de suscitar e esclarecer dúvidas que pudessem existir. E este ponto é relevante. Se hoje temos a possibilidade de fazer este escrutínio é porque, de facto, houve um exercício, ao longo das últimas décadas, de reforço da transparência, algo que o Sr. Ministro agora deu precisamente nota, sendo que é absolutamente público e transparente desde há vários anos, através da publicação online dos registros de interesses dos membros do Governo, dos deputados e de outros titulares de cargos, as suas participações sociais ou outras atividades, precisamente para que também a opinião pública, também os outros titulares de órgãos possam fazer esse escrutínio. E precisamente num caso que já foi objeto de escrutínio no passado e que foi objeto de decisões, de emissão de pareceres e de interpretação, torna-se ainda mais importante sublinhar este facto e sublinhar este facto da perspectiva da forma como um titular de um cargo político deve também encarar as suas funções. Porque, aparentemente, se chegarmos à conclusão, enfim, que nada aponta, mas se chegássemos à conclusão de que algo teria corrido mal e que algo teria sido feito de forma errada, chegamos ao ponto em que um titular de cargo político que se informa, que procura obter os dados sobre a interpretação da lei em relação a uma determinada matéria, em relação a uma determinada função, em relação a algo da sua vida privada, não pode ter sequer a segurança e a garantia de quando tem uma opinião homologada pelo Executivo e que faz, no fundo, jurisprudência, não é jurisprudência, não uso nos termos técnicos, mas que fixa um sentido interpretativo para que as pessoas possam orientar a sua vida e possam organizá-la quando exercem funções públicas, ficamos num contexto de risco de arbitrariedade e da interpretação ser volátil e ser variável. Trata-se, de facto, de uma questão de aplicação e interpretação da lei. Não vou insistir muito por aí, o ponto não é tanto esse, mas ela suscita dúvidas e daí haver um parecer precisamente porque não há necessariamente inteira clareza quando estão em causa exercício de direitos fundamentais. E é isso que está em causa. Exercício de direitos fundamentais, quer de quem é titular de um cargo político, quer de quem, legitimamente, exerce a sua atividade profissional, tem as suas empresas e dá-se perante a circunstância de ser familiar ou ter uma relação de alguma natureza com um titular de cargo político. As normas que hoje temos, no essencial, estas, são fundamentalmente as mesmas que em 1993 e depois em 1995 foram aprovadas e revistas. É certo que, em 2019, houve também uma revisão da lei. Esse aspecto, por vezes, é colocado em cima da mesa como devendo ser relevante. Contudo, naquilo que respeita a essa revisão da lei, basta o exercício, um duplo exercício. De ler o parecer do Conselho Consultivo da PGR, que ele próprio já alude à nova lei, precisamente para sublinhar que neste aspecto que está a ser analisado, a nova lei é idêntica à anterior. Porque aquilo que está a analisar é a questão de saber qual é a projeção de efeitos na esfera jurídica de empresas que são de familiares e qual é a consequência que daí poderia haver. O que a lei fez em 2019, e enfim, aqui senhores deputados participaram neste processo, o que a lei alterou em 2019 foram dois aspectos deste, enfim, do agora artigo 8º da lei 52, perdão, do então artigo 8º da lei 64/93, hoje artigo 9º da lei 52 de 2019, onde antes havia dúvidas, porque o regime para os deputados era diferente do regime geral para os demais titulares de cargos políticos, fundiu-se numa única lei. Uma única lei que esclareceu, onde antes também havia dúvidas, que é para toda a contratação pública e não apenas para ajustes diretos ou para concursos públicos, que havia esta discrepância na lei anteriormente, e também o universo do que é que estava abrangido, ou seja, todo o tipo de contratos. Portanto, naquilo que interessa, aquele parecer de 2019 é efetivamente uma orientação que continua plenamente válida. Porque aquilo sobre o qual ele se pronuncia é sobre a forma como a titularidade de participações sociais e relações de empresas que são detidas por familiares de cargos políticos devem ou não restringir-se ou não esses direitos. E esse aspecto é absolutamente idêntico. Porque, como o Sr. Ministro há pouco referia, é paradoxal estarmos perante uma situação em que alguém que, do lado da entidade privada, tem uma participação simbólica, não tem qualquer possibilidade de controle ou, até em alguns casos, de aceder a informação sobre a gestão cotidiana de uma empresa que celebra centenas de contratos por ano. E, por outro, na sua função pública, não tem tutela alguma sobre o setor. E, portanto, não está em circunstâncias de ser confrontado com um conflito de interesses, porque não vai ter que tomar nenhuma decisão que influencie direta ou indiretamente aquela entidade. E, do outro lado, nem sequer também pode influenciar a decisão de contratar ou de deixar de contratar. E é isto que o parecer analisa em 2019. Faz aquilo que, enfim, os juristas chamarão de palavrão, que é uma redução teleológica, mas uma redução teleológica, somos ao grego, é, no fundo, olhar para a finalidade da lei. A lei tem uma finalidade. A prevenção de conflito de interesses, a garantia da integridade das funções públicas por quem as exerce. Ora, quem, quando exerce funções públicas, não tem a mínima possibilidade de tomar uma decisão que remotamente afete sequer aquela entidade. E, do outro lado, não é sequer um envolvido, obviamente, não pode ver
comprimida, de forma desproporcional, a esfera de terceiros pelo exercício de funções públicas. Naturalmente, há que ser exigente com os titulares de cargos políticos. E é nesse aspecto que o Sr. Ministro hoje dá um bom exemplo perante a prestação de contas no local onde ela pode ter lugar, esclarecendo aquilo que há a esclarecer, permitindo aos senhores e senhores deputados colocar todas as dúvidas que possam ter sobre a matéria. Quero concluir, Sr. Deputado. Vou concluir, Sr. Presidente. E é este reforço, através da publicidade, por um lado, através também da prestação de contas, mas, acima de tudo, olhando para este encadear de factos que é muito evidente. Há uma dúvida. Há uma colocação da dúvida a uma entidade pública cuja função é emitir pareceres. Esta responde. A resposta é homologada. A questão que existe permanece a mesma. E durante 3 anos o Sr. Ministro preenche não uma, mas 2 vezes novo registro de interesses sem que a questão seja colocada, pode dizer-se que é um caso, enfim, não julgado, mas é um caso seguramente decidido, estabilizado e em que, manifestamente, as dúvidas devem ser-se superadas há bastante tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Ministro, tem 5 minutos para responder às questões. Para responder, não, para dizer o que entender sobre o tema. Faz favor. Eu já tinha dito tudo na primeira. E, portanto, muito provavelmente será necessário usar o tempo para responder aos outros deputados. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem a mesma posição, o mesmo posicionamento que eu sobre esta matéria. Ele, ao contrário de mim, é jurista, coisa que eu não sou, consegue fazer uma abordagem ao tema que eu não consigo, e por isso a única coisa que eu aqui vos tentei explicar foi todo um processo que em 2019 me descansou a mim e objetivamente a todo o país. E pronto, quer dizer, eu só posso repetir o processo, mas espero por outras reações e direi já mais alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD, faz favor. 5 minutos também. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, ouviu atentamente, aliás, o PSD já se pronunciou diversas vezes sobre estas situações e deixando como ponto prévio que a posição do PSD clara e inequívoca é que a lei é para cumprir, independentemente daquelas sejam os nossos considerandos ou a nossa opinião sobre ela. Dito isto, Sr. Ministro, na sua intervenção inicial e também aqui na intervenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, toda a gente parece laborar num erro clamoroso e óbvio. Porque o artigo de imprensa, e muito bem, que é de 20 de setembro de 2019, que aqui nos referiu, refere-se ao dia da emissão do parecer da Procuradoria-Geral da República, como solicitado, aliás, sobre o caso das incompatibilidades. Parece-me que toda a gente se esqueceu, enquanto está a referir-se a este parecer, que ele diz logo no seu número 2. Por força deste comando constitucional, a Lei 64/93, de 26 de agosto, que é com base nesta lei que o parecer é elaborado, veio estabelecer o regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, a qual, e peço-lhe que atente nesta parte, Sr. Ministro, a qual irá ser revogada pela Lei nº 52 de 2019, de 31 de julho, que entrará em vigor no primeiro dia da 14ª legislatura da Assembleia da República. Ou seja, até esse dia, isto era ou não um assunto, e era sobre isto que este parecer se pronunciou. Nós não podemos continuamente estar aqui a elaborar num erro clamoroso, porque o próprio parecer é claro a fazer esta referência. E, portanto, não me parece que possamos continuar aqui a dizer que este parecer resolve um assunto, resolveu para a 13ª legislatura, Sr. Ministro. Estamos inteiramente de acordo e sobre isso, do ponto de vista jurídico, é inatacável. Mas ela própria tem o cuidado de fazer a referência que não se aplicará a partir da 14ª legislatura, momento em que entra em vigor a nova lei. A nova lei, que, aliás, permita-me que lhe diga, é uma lei que tem como grande cérebro e motor o próprio Partido Socialista, que, pelos vistos, colocou o Sr. Ministro numa carga de trabalhos. E agora tenta emendar, dizer que a lei não é clara. A lei é clara, independentemente daquilo que sejam as nossas considerações pessoais sobre o seu conteúdo, que eu me vou eximir de fazer nesta sede, porque parece-me que não é o local certo, e também me parece, Sr. Ministro, que não é quente, como tem vindo a dizer o PSD repetidas vezes, a reboque de um caso que se tornou um incómodo, o irritante, como diria o António Costa, relativamente a muitos assuntos, que diz há um irritante, e este também será provavelmente um irritante no Governo, e eu compreendo que o seja, mas a verdade é que a lei no artigo 9º, também, da tal famigerada lei aprovada em 2019, que entrou em vigor no primeiro dia da 14ª legislatura, que é disto que estamos a falar, o PSD não pode embarcar neste erro
sobre a impressão do destinatário para que todos os portugueses fiquem sempre a elaborar num erro que vem de base, que diz claramente que o regime referido no número anterior aplica-se às empresas em cujo capital do titular do órgão o cargo determina, por si ou conjuntamente com o seu cônjuge, de facto, ascendente e descendente, em qualquer grau e colateral até segundo grau, uma participação superior a 10% ou cujo valor seja superior a 50 mil euros. Isto diz claramente também o número 3, que é aquele parecer que o Conselho de Ministros nunca fala do número 3 do artigo 9º, fala do 1 e do 2. Mas aplica-se aqui o número 3. E volto a dizer, Sr. Ministro, toda esta minha intervenção não tem a ver com o que eu penso, tem a ver com aquilo que objetivamente a lei diz. E também, permita-me, ainda bem que finalmente falou. Eu referi na última declaração política do PSD na Assembleia da República que o silêncio do Sr. Ministro é ensurdecedor sobre esta matéria. Aliás, o Sr. Ministro, que é bastante palavroso e fala imenso e gosta de tomar posição, e bem, isso é sempre uma questão de perspectiva, porque não vou ajuizar, se diz é porque acha que é bem, eu acho que normalmente é quase sempre mal, mas isso é uma questão de perspectiva e de opinião. E não é isso também que estamos aqui a discutir. Isso são meros apartes que não trazem nada de novo à discussão. O que nós queremos mesmo, o que o PSD quer, é que a Procuradoria-Geral da República agora também analise, à luz desta lei, que o Ministério Público deu impulso processual para que o Tribunal Constitucional analise a sua situação. Nós sempre fomos claros disto, não fazemos perseguições, não temos atitudes persecutórias e tal como não é por uma qualquer notícia de jornal que nós achamos que o Ministro tem ou não tem condições de continuar, até porque essa decisão é do Sr. Primeiro-Ministro, que pode entender que não tem condições de continuar ou que tem condições de continuar. Agora também há algo que não podemos deixar de hoje dizer aqui nesta audição do Sr. Ministro e dos casos que se vão sucedendo. Eles não são todos iguais, embora estejam todos misturados, de facto eles não são todos iguais. Hoje ainda o seu colega da pasta da saúde declarou que já resolveu todos os problemas que tinha, que poderiam vir a configurar no futuro impedimentos, até porque ele sim estava num prazo que ainda poderia... Ainda tinha um segundo, o Sr. Presidente, temos só mais 2 segundinhos, se não se importa. Agora, do Sr. Ministro, a verdade é que, muito na senda daquilo que sempre nos habituou, não perguntou ao seu gabinete, Sr. Ministro. Isso é que eu acho mesmo estranho, é que não tenha um gabinete jurídico que lhe diga, Sr. Ministro, mas atenção, este parecer não é para esta lei. Há uma lei nova que tem que ser aplicada na 14ª legislatura. E acho que o país inteiro merece explicações sérias e também o porquê do Sr. Ministro ter ficado em silêncio e não ter pelo menos tentado fazer uma mudança de rumo e do ponto de situação para que assim não houvessem dúvidas. Muito obrigada. A lei da transparência. Obrigado. Sr. Ministro tem o mesmo tempo agora para responder. 5 minutos, faz favor. Sr. Deputado, eu não fiquei em silêncio, eu estou aqui. Não, mas estou aqui. Logo no mesmo dia, logo no mesmo dia, Sra. Deputada, logo no mesmo dia nós respondemos por escrito. Eu depois não tive nenhum evento público. E, portanto, estive na Assembleia da República, na semana passada, quando eu entrei os jornalistas não estavam naquele cantinho onde costumam estar, quando eu saí também não estavam, eu estava preparado para falar, tive agora a oportunidade, e, Sr. Deputado, eu não me escondo, não sou assim, quer dizer, não tenho nada para esconder, a minha participação é conhecida desde sempre, os contratos da Tecmacal são públicos desde cá por tal base, quer dizer, ninguém esconde nada, não, está bem, não é essa a questão, mas passou a ideia de que havia um silêncio ensurdecedor e isso também não é justo. Primeira coisa que eu quero dizer, também começou por aí, para mim a lei também é para cumprir. Sr. Deputado, para mim a lei também é para cumprir. Aquilo que me dizem é que se fizer-se uma interpretação literal da lei, ela está a violar a Constituição. E aliás, Sr. Deputado, é exatamente isso que diz, já lá vamos à questão de parecer, mas é isso que diz o parecer. O parecer discorre sobre um conjunto de situações. Não é, Sr. Deputado, agora sou eu, também tive que... A única coisa que disse é que eu intervinha bem. Foi a única interrupção que lhe fiz, foi quando eu disse que eu falava bem. Não fiz mais nenhuma. O parecer versa sobre uma lei, sobre um conjunto de normas que não foram alteradas com a nova lei. Quando a Sra. Deputada fala da entrada em vigor da lei, o parecer, quando a lei nova foi aprovada e publicada antes da questão se colocar. O parecer é feito depois da lei estar publicada. O parecer, inclusivamente, dá nota de que conhece a nova lei. A substância das normas
que estão em causa, no meu caso, mantiveram-se na nova lei, não foram alteradas. E, portanto, se a leitura sobre a substância faz sentido na lei anterior, se a substância das normas se mantém, a mesma leitura continua a fazer sentido. E ao longo do texto do parecer, eles fazem uma destrinça entre dois casos, Senhora Deputada. E eu não sou jurista, atenção. Quando está em causa o próprio titular ou a empresa que detenha em percentagem superior a 10%, facto que ponha em causa sobremaneira os valores subjacentes ao estabelecimento do impedimento. Portanto, há uma situação em que não há dúvidas, que é acima de 10%. E depois há outra. Não. No parecer que a Sra. Deputada diz que leu. No parecer que a Sra. Deputada diz que leu. E depois há uma segunda, distingue essa situação, onde eu não estou, da outra, quando o impedimento se reporta às pessoas com quem mantém relações familiares ou de vivência em comum e às respectivas empresas. E dizem alguns, mas não referiu aqui o conjuntamente, porque no parecer o que o Conselho Consultivo quis distinguir foi aquilo que são empresas familiares, e portanto 0,5 ou 0, Senhora Deputada, para qualquer pessoa, acho eu, bom, não é para qualquer, mas para muitos de nós, acho que conseguimos compreender 0,5 e 0 é igual, e 10 ou mais é diferente pela capacidade de influência que esse acionista tem na vida da empresa. E é por isso que é feita esta destrinça no parecer. E depois há também quem invoca, mas nas conclusões só falam de uma linha. Nesta mesma página, estou a falar da página 287 do parecer, em que é dito em suma, e em caso, existe fundamento para uma redução teleológica do disposto... página 287 do parecer... Está bem, então. É para... Não chega? Sr. Ministro, quer continuar. Em suma, em caso existe fundamento para uma redução teleológica do disposto do número 2 do artigo 8º da Lei nº 64, no sentido de que, em vez de se reportar indiscriminadamente, esta reporta-se ao número 2 durante o texto. E o número 2 tem a linha A e a linha B. A linha B é o número 3 da nova lei, Sra. Deputada. E, portanto, quando a Sra. Deputada entende, não, mas o seu azar é que depois há uma lei nova. Mas há uma lei nova que, na norma em causa, a substância é a mesma que foi avaliada pelo parecer. Dizemos assim, Sra. Deputada, mas o nosso entendimento jurídico é diferente do vosso. Não é do meu só, é do Governo. O Governo também emitiu uma nota. E também tem uma interpretação sobre este parecer do Conselho Consultivo. Temos um entendimento diferente, temos um entendimento diferente de alguns jornalistas, temos um entendimento diferente de alguns comentadores. Os comentadores têm entendimentos diferentes entre si, se têm acompanhado os noticiários. Portanto, como eu também quero cumprir a lei, neste momento foi desencadeado um processo que vai esclarecer. E, obviamente, que aí, se há coisa que eu não quero é estar no exercício de funções não cumprindo a lei. Aquilo que para mim ficou claro desde 2019 é que eu estava a cumprir a lei. E é por essa razão que eu não cedi a participação, Sr. Deputado. Volto a repetir. Se não tinha cedido os 0,5% e a questão não se colocava, houve algum dolo, vão manter 0,5%? Não, Sr. Deputado. Eu sei que não disse, não estou a falar agora sobre o que disse. Agora, mas isto para dar nota de que não houve não foi por negligência, por esquecimento, não, foi porque a questão ficou resolvida. Bom, não há problema. A participação simbólica que o meu pai me deu a mim e à minha irmã, mantenho, porque não há nenhum problema. E é nesta boa-fé que nós chegamos ao dia 2 e temos este problema montado. E isso também é injusto. Mas a verdade é que há uma lei que é para cumprir. Há instâncias que é quem tem verdadeiramente a última palavra a dizer sobre o que é que diz a lei e sobre as suas consequências e, obviamente, que esperarei por essas decisões e respeitarei, como é evidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Filipe Melo, Partido Chega, faz favor, tem 5 minutos para colocar as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, é público que a informação está até no portal base que nos últimos 14 anos, a Tecmacal, a empresa que tem uma participação, mesmo que residual, mas tem uma participação na empresa familiar, assinou 22 contratos. Esses 22 contratos contabilizam mais de 1.100.000 euros. Destes, 16 contratos foram celebrados por ajuste direto. Dos concursos públicos destes contratos, foi de onde provenieram
as maiores verbas, entretanto, disponibilizadas. Relativamente à contratação pública, Sr. Ministro, devo-lhe dizer o seguinte, e aqui deve residir um pouco a confusão, e se calhar também foi por isso que o grupo parlamentar do PS chumbou o pedido de audição que nós fizemos para ouvir o Sr. Ministro neste âmbito, entrando posteriormente com o requerimento que fizeram o favor de aprovar também em sede desta Comissão. Mas isto já nos vem habituando, esta maioria arrogante do Partido Socialista, que chumba requerimentos de outros partidos e apresenta os seus próprios, mas isto já é uma praxis do Partido Socialista. Agora, relativamente a isto, Sr. Ministro, é importante não esquecer que há 3 visões sobre esta matéria e que o senhor certamente as conhece. Há uma em que o político detém por si só 10% da empresa e está impedido de fazer qualquer contrato público. Há outro em que são apenas os familiares do político que detêm mais de 10% da empresa e aí, segundo o parecer da Procuradoria-Geral da República, relativo à lei antiga, não à atual, a sociedade só pode celebrar contratos públicos desde que não estivessem na dependência do ministro que tutela a pasta. E depois aquela em que se insere o seu ministro, que detém conjuntamente com um familiar mais de 10% da empresa. E aqui a lei é clara. Tal como na primeira situação, a sociedade não pode celebrar contratos públicos, tenha o seu ministro 10%, 0,5%, como é o caso, ou 0,1%. Não pode. Portanto, nós percebemos o que está a dizer. Agora, a lei é clara e não, como já ouvimos aqui dizer, que a lei não está clara. A lei é clara. Agora, a lei pode ser suscetível de várias interpretações. E eu também, tal como o Sr. Ministro, não sou jurista, mas há noções básicas e fundamentais do direito que facilmente conseguimos interpretar. Agora, as interpretações, volto a dizer, são diferentes, mas a lei é clara. E, aqui relativamente à nova lei, que entretanto veio corrigir a anterior, é importante percebermos que há um descuido por parte do Sr. Primeiro-Ministro, ou também dos ministros, juntamente com o Sr. Primeiro-Ministro, que não tiveram o cuidado, se calhar fruto também desta maioria absoluta, não tiveram o cuidado de precaver este tipo de situações. Com um novo pedido de parecer, já que a lei foi alterada, como aqui já foi falado, de pedir novo parecer para ver e precaver estas situações, não só do Sr. Ministro, como também de muitos outros ministros e secretários de Estado que estão em situações idênticas. Portanto, Sr. Ministro, antes de mais, é importante perceber, e era por aqui que nós queríamos começar, se estão perfeitamente à vontade, tanto o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, como os restantes membros do Governo, que estão nesta embrulhada jurídica, porquê que não se precaveram? Porquê que não pediram os pareceres? Porquê que esses pareceres não foram atempadamente solicitados para que, de uma forma perfeitamente descansada, pudessem exercer o seu mandato? É natural que todos nós, antes de vir para o desempenho de cargos políticos e da causa pública, tenhamos os nossos negócios, as nossas empresas, é perfeitamente normal. Agora, é importante perceber que quando estamos nestes cargos, temos satisfações a dar e temos que provar que não temos qualquer interferência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou concluir, Sr. Presidente, só mais uma questão. Vou concluir. É importante perceber que a participação é residual e nisso estamos de acordo. Mas também é importante perceber que houve ajustes diretos. E nós somos contra esses ajustes diretos. Não estão sob a sua tutela? É verdade que não estão. Mas estará ou não o seu peso enquanto ministro a condicionar quem pode tutelar e decidir estas situações? Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Ministro, tem a palavra 5 minutos para responder às questões. Por favor. Bem, sobre esta Sr. Deputado, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado,
Sobre esta questão em concreto, sinceramente, quer dizer, há um Código de Contratação Pública que tem um conjunto de regras e essas regras são respeitadas. E depois tem diferentes valores e tem diferentes procedimentos para diferentes valores. A não ser que o Sr. Deputado queira dizer que mesmo uma prestação de serviços ou a venda de equipamento de 5.000 euros tem que ser sujeito a um contrato público, o que é passível de ser defendido por um partido como o Chega, já vi tudo. Mas, obviamente, que há um Código de Contratação Pública que tem regras para diferentes situações e esse Código de Contratação Pública foi ou não cumprido. E é isso que é relevante. 16 contratos no justo direto, porque sim, porque estamos a falar de valores pequenos. Contratos, alguns deles feitos, 9 destes 22, e só são 22, mais uma vez, porque o Portal Base só existe a partir de 2008. Porque senão eram mais. Para ver, porque depois circula 1,1 milhões de euros. Não está bem, a empresa faturou 110 milhões, né, para nós nos situarmos, também no devido peso que estamos a dar às coisas. 9 destes contratos foram no governo de PSD-CDS. 9 destes contratos foram no governo PSD-CDS. Já eu influenciava o governo do PSD-CDS. Quando dizem, mas a lei é clara, mas a Constituição também é lei. Não sou eu que sou jurista, caramba. Há aqui pessoas que estão a fazer intervenções que são juristas. Se há coisa que eu, entretanto, já fui percebendo, não é? Que se há quem estude 5 anos e mais para ser jurista, advogado ou juiz, e se há tribunais e entidades que fazem interpretações de lei, é porque as coisas não são assim tão claras como os senhores dizem. E é por isso que foi pedido um parecer. E o Sr. Deputado diz, mas já foi sobre a lei anterior. Mas as normas que se me aplicam não se alteraram. E por isso o Governo não sentiu nenhuma necessidade de pedir um novo parecer sobre uma lei que cujas normas que tinham sido analisadas pelo Conselho Consultivo se mantenham inalteradas. E por isso é que o Governo não sentiu nenhuma necessidade de pedir um novo parecer, porque continua a rever-se naquele parecer. Que, aliás, o que diz é que a aplicação literal daquela lei é desproporcional. Senhores, e o Chega já apresentou um conjunto de propostas. Não sei o que é que vai acontecer, isso é o Parlamento que decide. Mas quer dizer, tenhamos atenção ao seguinte. Uma empresa que comercializa e produz equipamentos industriais para o setor privado. O setor privado, quer dizer, não é os 19.000 euros para o Centro de Formação Profissional de Calçado de junho, que faz a diferença na faturação da empresa no ano. Para percebermos, temos uma empresa que tem 99,5% do capital, não tem nada a ver com a vida política. O meu pai, a minha mãe e a minha irmã não têm responsabilidade nenhuma em eu me ter metido nesta vida. Pior, a minha família tem 50% da empresa. Há outra família com quem nós não temos relação de parentesco, temos relação de amizade, relação societária, mas não temos relação familiar, tem os outros 50%. Essa família ainda tem menos a ver com a opção que eu tomei de me ter metido nesta vida. E eu meti-me nesta vida, como o meu pai, julgo que em 2002, posso estar a dizer o ano errado, mas julgo que foi há 20 anos, dá 0,5% ao filho e dá 0,5% à filha, o sócio fez o mesmo com os seus 2 filhos, a empresa deixa de poder atuar e operar no mercado com as mesmas regras que os seus concorrentes. E cito o Sr. Deputado, porque o detentor de cargo público detém uma participação social, e cito o Sr. Deputado, residual. E ainda diz, até podia ser 0,1. Não, é que é diferente, Sr. Deputado. O que o Sr. Deputado está a dizer é que se tivesse 0,0001 da empresa, a empresa estava impedida de poder trabalhar como trabalham as outras empresas. Eu, por ter decidido me meter na política, aquilo que estava a fazer era impedir que 99,5% do capital daquela empresa pudesse operar e atuar no mercado como qualquer outra empresa que é a sua concorrente. Se nós achamos isto tudo normal, então siga. Com o péssimo serviço que estamos a fazer ao nosso país, à nossa democracia, e não é a mim. É às pessoas que amanhã nós queremos captar para a vida política, às empresas, que são entidades coletivas que trabalham e que têm trabalhadores e que têm sócios e que têm que continuar a fazer o seu trabalho, e à própria entidade pública. Porque a lei também deve proteger a própria entidade pública que faz o contrato. Porque o Centro de Formação Profissional do Calçado o que faz é comprar, neste caso em concreto, umas máquinas
na área da marroquinaria, em que basicamente nós somos a principal empresa no país. Está a perceber? Obrigado, Sr. Ministro. E até para proteger, para não haver suspeitas sobre a própria entidade contratante, sobre a empresa que atua no mercado e sobre um cidadão que decidiu meter-se na política e com isso não arrastou toda a sua família e os sócios da sua família. E diz assim, mas é lei. Bom, sobre isso, ninguém quer cumprir a lei mais do que eu. Peço-vos desculpa. Agora, aquilo que me é dito é que, se fizermos uma interpretação literal da lei, a lei não está a ser cumprida desde logo a Constituição. Há uma interpretação da parte do Governo e eu tomei essa interpretação do Governo e de toda a gente naquela altura como boa. Tomei posse mais 2 vezes, Sr. Deputado, como Ministro. E não cedi a minha participação porque nunca ninguém me disse que aquele parecer não versava sobre a minha situação. Muito obrigado. Muito obrigado. Palavra agora ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Faz favor, tem 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ter governantes ou familiares a fazer negócios com o Estado é sempre algo que levanta questões entre as pessoas e coloca em causa a confiança das pessoas nas instituições. Se nós queremos manter esta confiança nas instituições, precisamos ter regras muito, muito claras. Por exemplo, se um organismo sob tutela de um governante contrata, atribui fundos a um familiar direto ou uma empresa por si controlada, isso efetivamente enfraquece a confiança nas instituições e, por isso, é pouco ético, sendo ou não legal. Eu falei sobre isso a propósito do caso da Ministra da Coesão Territorial. Mesmo que o processo seja transparente, nunca saberemos se o facto dessa pessoa ser familiar direto influenciou ou não essa decisão de compra, contratação ou atribuição de fundos. Por isso, me pareceu evidente que o caso que falamos aqui há 2 semanas da Ministra da Coesão Territorial viola um princípio ético e merece, por isso, julgamento político. Mas nós temos que desenhar uma linha algures. Hoje, entrar na política, isto pode não ser muito populista, mas é verdade, já tem implicações excessivas sobre a vida de quem decide fazê-lo. Implicações sobre a sua privacidade e mesmo sobre a sua capacidade de reentrar no mercado de trabalho. A extensão destas implicações a familiares deve ser limitada ao máximo, porque as nossas famílias não podem ser responsabilizadas pela nossa decisão de entrar na política. Uma das linhas que temos que desenhar, por isso, é a capacidade do governante influenciar, mesmo que potencialmente, a transação em causa. No caso em concreto, parece-me evidente que o Ministro nem tutela o comprador, nem tem capacidade de influenciar as decisões de quem vende. Não podendo controlar nem quem compra, nem quem vende, eu não consigo responsabilizá-lo politicamente por isto. Um excesso de regras e impedimentos que se estendem a familiares próximos são uma forma de afastar as melhores pessoas da política. Acho que os fundamentalismos populistas sobre estes temas diminuem a nossa capacidade de todos os partidos de atraírem pessoas de qualidade para a política. Por isso, Sr. Ministro, eu vou continuar a julgá-lo por muitas decisões erradas que tomou enquanto Ministro, decisões que custaram muito ao país, mas por isto e por este caso em concreto, eu não consigo, em boa consciência, julgá-lo, nem política, nem eticamente. Resta, obviamente, a questão legal e o desafio que lhe coloco a si, e a pergunta que lhe coloco a si, é se estaria disponível para, dentro do seu partido, patrocinar uma revisão desta lei que vá no sentido de eliminar casos como aquele que vimos aqui há 2 semanas, mas que, ao mesmo tempo, clarifique casos como o seu, em que, efetivamente, não tem capacidade de intervir numa transação e que, por isso, independentemente dos pareceres, independentemente de ser ou não legal, devia ser absolutamente claro para toda a gente que não pode ser ilegal. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem agora também 5 minutos, por favor.
Eu queria agradecer a intervenção do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. É, objetivamente, um dos deputados com quem tenho mais confrontos políticos e ideológicos e, portanto, queria agradecer porque a tentação de, no combate político, nós confundirmos as coisas porque dá jeito, também era uma oportunidade para o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, por uma questão que não é política ou ideológica, servir também para combater um adversário. E por isso queria cumprimentar a sua intervenção. Dizia que estas regras podem afastar pessoas com qualidade, não estava a dizer que era eu que tinha qualidade, pode afastar pessoas com qualidade, no geral, e outra parte importante, e afastar empresas do mercado, onde operam, onde trabalham. E, aliás, essa é uma das questões sobre as quais versou o Conselho Consultivo, sobre o desrespeito do preceito constitucional da liberdade de iniciativa económica privada, para além da desproporcionalidade. Eu, sobre a lei, eu peço, no atual contexto e nesta audição, escusa para dar a minha opinião, porque, obviamente, eu faço uma avaliação da lei, aqui já fiz, tentei mostrar as consequências práticas da situação em concreto e daquilo que está previsto na lei, mas não quero fazer nenhum juízo sobre se a lei deve ser alterada ou não, agora, mais tarde. Neste momento, o meu caso já foi despoletado pelo próprio Ministério Público. Há um pedido do Chega, mas eu julgo que ainda antes disso o próprio Ministério Público já tinha iniciado um processo de averiguações e é por esse processo de averiguações que eu terei de esperar com muito respeito, como é óbvio, tal como fiz em 2019. Obviamente que se a interpretação for a interpretação que for feita, a decisão que for tomada, ou pelo Ministério Público, ou pelo Tribunal Constitucional, eu não sou especialista e, portanto, não quero dizer asneiras, julgo que, em última instância, é o Tribunal Constitucional, obviamente que terei de cumprir e cumprirei com toda a responsabilidade. Sairei sempre, se caso isso acontecesse, ou aconteça, com um profundo sentimento de injustiça pessoal, de injustiça para a minha família, de injustiça para a empresa e, se querem que vos diga, para a democracia. E por isso eu acho que este é um tema muito relevante, a transparência das decisões dos políticos é muito relevante, a seriedade de quem ocupa cargos políticos é muito relevante e o que nós devemos fazer quando trabalhamos sobre legislação que pretende garantir essa transparência, essa clareza, é não criando injustiças, mas sim, obviamente, garantindo, e isso acho que deve ser o objetivo do legislador, é o vosso, mas eu não quero me pronunciar sobre se faz sentido ou não, se a lei deve ou não, e quando e como alterada. Isso eu pedi a escusa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. A Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. O que está aqui em causa é a aplicação do regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e a possível existência do impedimento de celebração daqueles contratos que já aqui o Sr. Ministro fez referência ao conjunto de contratos que foram celebrados pela empresa em que tem uma participação de 0,5, mas que também tem com uma participação de um familiar, neste caso o seu pai, de 44%. O regime do exercício de funções hoje em vigor foi aprovado em 2019 e substituiu o anterior, que dizia o mesmo a propósito destas situações. O Governo, entretanto, vem justificar a inexistência de qualquer impedimento com um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, pedido em 2019, a propósito de uma situação que envolvia outro membro do Governo, relativo a situações parecidas, mas não idênticas, às que agora estão aqui em causa. O parecer diz, em muito outras coisas, que o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos pode
e refiro aqui, reitero o que é referido, pode ser inconstitucional se for aplicado tal qual como está escrito, não devendo ser considerado aquele impedimento no caso de contratos celebrados com entidades públicas que não estejam sob tutela do titular cargo político. O parecer também diz que, apesar do texto poder ser inconstitucional, a verdade é que nunca houve nenhuma decisão judicial que confirmasse essa inconstitucionalidade. Nem sequer há registro de ter havido controvérsia sobre a aplicação da lei, ou porque ela nunca levantou dúvidas até 2019, ou então porque ninguém a cumpria. Isto são referências do próprio parecer. Sr. Ministro, trazia aqui duas questões para o Sr. Ministro, ou dois conjuntos de questões. Um primeiro conjunto de questões sobre o seguinte: como é que o Governo justifica os contratos celebrados antes de haver parecer? Por aquilo que foi tornado público, os contratos já são anteriores ao parecer da Procuradoria-Geral da República. Se a justificação do Governo é de que o parecer permite a celebração dos contratos, como é que o Governo justifica contratos celebrados antes de haver parecer, sem querer saber do que dizia a lei desde 1995 e fazendo conta que a lei não previa um impedimento para essas situações? O segundo conjunto de questões que gostaria de colocar prende-se com o seguinte: como é que o Governo pode garantir que nenhuma daquelas situações, nenhum dos contratos, levanta dúvidas de favorecimento pessoal e familiar? Aliás, este era um dos objetivos por parte da legislação, de falta de imparcialidade dos órgãos da administração pública ou de benefício devido de vantagens. O parecer da Procuradoria-Geral da República lembra, e bem, que a lei estabelece esses critérios de impedimento para evitar a suspeição de favorecimentos pessoal e familiar, de falta de imparcialidade dos órgãos da administração pública ou de benefício indevido de vantagens. O Governo justifica que não cumpre o que está escrito na lei porque o parecer diz que a lei aplicada assim pode ser inconstitucional. A nossa pergunta perante isto é como é que o Governo pode então garantir que nenhuma daquelas situações, nenhum daqueles contratos levanta qualquer tipo de dúvidas a este nível? E se o Governo já pediu alguma fiscalização aos contratos em causa, nomeadamente às condições em que eles foram celebrados, se foi feito este pedido ou não ao Tribunal Constitucional ou à Procuradoria-Geral da República? Muito obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu, se me recordo, o PCP foi mesmo o mais taxativo sobre a inconstitucionalidade das normas, pelo vosso Sr. Deputado António Filipe, em 2019, se não me estou enganado. Porque o PCP está a dar aqui uma grande volta, que é um pouco atentatória contra a forma como o PCP lida com estas questões, a Constituição. Quer dizer, se a empresa fosse detida a 100% pelo meu pai, no quadro legal, no quadro da lei e do parecer, não há dúvidas, podia fazer contratos com o Estado. Portanto, aquilo que o PCP está a dizer é que a deputada Paula Santos está a perguntar. Como é que o Governo... Estaria a perguntar também como é que o Governo justificaria que uma empresa de um familiar de um político está a fazer contratos com entidades públicas? Ou o que se decorre das questões que o PCP está a colocar é de que qualquer empresa que tenha familiares, não pode fazer contratos com entidades públicas? E o que é que isso significa sobre a Constituição, que é um documento para o qual o PCP teve uma posição à prova de bala e sobre a sua defesa e proteção? Como é que o Governo pode garantir que não houve benefício nos contratos feitos pela empresa que é tida pela minha família? Como é que o Governo, porque é que não faz outra pergunta? Como é que o Governo pode garantir que os contratos feitos por uma empresa A, B ou C não foi alvo de favorecimento? Porque aquilo que o PCP está a fazer com as perguntas que está a colocar é que há desde logo um anátema sobre o facto de serem familiares. Isto é, se a empresa não tiver familiares ou o político tiver 9% da mesma, o Governo já não tem que explicar e verificar se o contrato cumpriu todas as regras. Mas como a empresa é de familiares, o Governo tem que justificar e garantir que não houve benefício. Bem, para mim, isto é uma novidade à rebelia de tudo aquilo que alguma vez ouvi o PCP falar sobre Constituição e sobre direitos, liberdades e garantias. E sobre a suspeição, que é o pior contributo que nós damos à democracia. A empresa
é de um familiar, há, à partida, uma suspeição. Quer dizer, eu há pouco vos falava em máquinas de marroquinaria, não sei se sabem o que é. São as máquinas que fazem cintos, braceletes, carteiras. Quase mais ninguém. Com relevância, somos nós. Somos nós, não, é a empresa da minha família. Sim, a empresa da minha família. Sim, a empresa da minha família. É a maior empresa naquela área. Aquilo que a senhora deputada está a dizer é que aquela empresa, que é quem vende aquele tipo de máquinas, não pode fazer um contrato. Bem, é o que decorre da questão que coloca. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade, a garantia, as regras existem para aferir se houve favorecimentos, se houve corrupção, se houve abusos, se houve... Quer dizer, mas isso existe independentemente desta nossa discussão. E existe, e essa preocupação existe, independentemente da empresa ser da família, da empresa ser do amigo, da empresa o político só ter 9%, da empresa ser 100% só de familiares. Aí não mudava nada. E as questões tinham que ser colocadas na mesma. Muito obrigado, Sr. Ministro. Para uma última intervenção nesta primeira ronda, a deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, faz favor. Relembro que temos uma segunda ronda de 2 minutos. Se algum deputado quiser intervir, tem que me dar a indicação, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro e Srs. Deputados. Há uma lei que está em vigor e que estabelece um regime de incompatibilidades. É verdade que essa lei pode ser aprimorada, nomeadamente no que diz respeito a novas realidades, como os fundos comunitários. É verdade que falta concretizar a entidade da transparência que tem poderes especiais na verificação dessa lei. Mas nenhum destes elementos retira validade à lei que está em vigor. E o que se discute é se ela é clara ou se não é clara. O Sr. Ministro argumenta, e o Partido Socialista argumenta também, que há questões de constitucionalidade na lei. Nós não colocamos isso em causa. O que podemos questionar é porque é que o PS não apontou estas questões de constitucionalidade antes, ou porque é que votou favoravelmente a lei. E eu penso que isso pode ser questionado. Se a lei era tão obviamente difusa, se a lei não era concreta, se a lei não era constitucional, porque é que o Partido Socialista não colocou essas dúvidas e votou favoravelmente a lei? Uma vez votada, não tendo sido colocadas questões, é a lei que está em vigor. Penso que devemos registar e saudar os esclarecimentos que o Sr. Ministro aqui nos trouxe e que, enfim, foram sem qualquer tipo de restrições ou de limites. E há uma coisa que o Sr. Ministro disse que é factual e que também devemos registar. É que a fiscalização deste regime e fiscalização da lei pertence ao Tribunal Constitucional e ao Ministério Público, mais do que ao Parlamento. Entendo que há explicações que devem ser dadas ao Parlamento e aos deputados. A discussão da lei cabe ao Parlamento e aos deputados. A fiscalização da lei cabe às entidades que têm essa responsabilidade legal. E por isso a pergunta que tinha para fazer ao Sr. Ministro, em parte já foi respondida. O Sr. Ministro dirá se tem alguma coisa a acrescentar, que é precisamente se foi contactado ou não pelo Ministério Público, pelo Tribunal Constitucional, pelas entidades que fazem essa fiscalização e se forneceu todos os dados necessários e requeridos. Penso que é essa a exigência que deve ser cumprida para que esta questão se esclareça com a maior brevidade possível. Muito obrigada. Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Ministro, tem 5 minutos para responder a estas questões, faz favor. Nós agora repetimos-nos, não é? Quer dizer, ainda não foi contactado, mas presumo que venha a ser, quer dizer. E, obviamente, que o meu interesse no esclarecimento cabal e rápido é absoluta. Isso, para mim, também é claro. Eu não posso responder sobre a alteração ou não alteração da lei. Eu era membro de governo. Aquilo que sei é que o Governo pede um parecer. O Governo já achava, na altura, que havia... que a lei não podia ser interpretada literalmente, senão punha em causa a Constituição. O parecer do Conselho Consultivo comprova isso. A lei é alterada, mas nas normas que se me aplicam mantém-se. E, portanto, do ponto de vista do Governo, as dúvidas que foram levantadas foram resolvidas no quadro desse parecer e mantêm-se na interpretação que o Governo faz desse parecer, embora possa haver outras pessoas que façam outras interpretações. Chegados aqui, obviamente que a decisão final
é das instâncias competentes e nós temos de as respeitar e é assim que será, como é evidente. Obrigado, Sr. Ministro. Temos agora então a última ronda desta audição. Temos 3 Srs. Deputados inscritos, é assim, não registro mais ninguém. Portanto, Sr. Deputado Mira Cerqueira, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado Paula Santos. Não tenho mais nenhuma inscrição, portanto, é assim que assim será. 2 minutos, Sr. Deputado Mira Cerqueira, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, apenas uma ou duas questões também muito sucintas que ficaram da falta de tempo da primeira ronda. E a primeira tem a ver, eu ouvi aquelas que são as queixas que têm relativamente ao que pensa sobre a lei, mas a verdade é que ninguém pediu nem a fiscalização sucessiva nem preventiva da constitucionalidade da lei e agora o argumento da inconstitucionalidade ela apenas é inconstitucional no dia em que assim for declarada. Até lá é uma lei em vigor e é sobre isso que nós temos que nos focar e o parecer também não declara a inconstitucionalidade de lei porque não tem competência para o fazer e apenas o Tribunal Constitucional. Portanto, e essa é a questão número 1 que nós temos aqui que deixar também e que é para o PSD, o que está em causa é uma lei em vigor pela República, se for declarada inconstitucional pelos órgãos próprios, naturalmente que essa lei deixará de existir nos termos da inconstitucionalidade que venha a ser declarada. Até lá, não é essa a questão que pode prender-nos. Pois há uma segunda questão, Sr. Ministro, e sendo claro, e também acabou por admiti-lo, que eu não o acusei de qualquer dolo, porque não o fiz, mas a verdade é que há um outro dolo que pertence ao Governo. Pode não ser seu, Sr. Ministro, mas é o facto da Entidade para a Transparência estar no papel há anos e não está de facto a funcionar, por falta de condições e de instalações e de meios. Porque se estivesse, Sr. Ministro, talvez este assunto hoje não estivesse aqui a ser discutido, tivesse havido condições para sanar todos estes problemas. Mas o Governo, que o tem no papel há anos e anos e anos, a verdade é que não faz nada sobre isso. E agora vem queixar-se, permita-me a expressão, sobre o leite derramado. E a verdade é que devia ter-se prevenido tudo isto, não colocando apenas no Orçamento de Estado a Entidade para a Transparência e os meios, mas efetivamente executando-os e criando as condições e dando todas aquelas que eram os meios necessários para algo que está previsto na lei há muito tempo e que nunca mais começa a funcionar. Talvez aí, Sr. Ministro, hoje não estivesse a queixar-se. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor. 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentando ser telegráfico e retomando alguns temas, porque é importante se frisar. Em primeiro lugar, as leis são imperfeitas e mesmo quando votamos leis imperfeitas, Senhores deputados, se verificar os trabalhos preparatórios da Lei 52 de 2019, as propostas apresentadas pelos grupos parlamentares aqui com sede nesta Câmara iam ainda mais longe, alargavam ainda mais o leque das entidades que eram sujeitas a restrições e o Partido Socialista, recordo, tem maioria absoluta desde janeiro, não tinha maioria absoluta em 2015 e, portanto, o produto, resultado daquela lei, aprovada com os votos favoráveis do PSD, é um compromisso possível que melhorou a lei em alguns aspectos, mas que não solucionou todos eles. Evidentemente, muitas vezes, infelizmente, nestes processos legislativos há uma fase final que é a fase do mata-esfola, que é o momento em que se concorre para ver quem é que consegue ser mais populista, em ter mais restrições, a ir ainda mais longe. E, efetivamente, não havendo bom senso e capacidade de defender as instituições republicanas com leis que protegem essas instituições, em vez de darem gás aos ímpetos populistas, de facto, no final do dia, acabamos com legislação pior, isto quanto a este aspecto. Depois, uma precisão. E é uma precisão importante. Basta ler o parecer da Procuradoria-Geral da República de 2019. O ponto 7 do parecer, em vários momentos, compara explicitamente a Lei 52 de 2019 com a Lei 64 de 93 e identifica quais são as suas disposições que num e noutro caso são idênticas. Precisamente para concluir que há matérias que estão na 64 de 93 que são exatamente as mesmas que estão na 52 de 2019 e que, portanto, as alterações que ocorreram nesse ano não são aquelas sobre as quais o parecer se pronuncia, razão pela qual, evidentemente, a interpretação então feita pode e deve continuar a ser utilizada pela administração pública como forma de se dar uma orientação. Porque aí, Sr. Deputado, não tem razão. A lei vigora até ser declarada inconstitucional. Sim, mas as leis interpretam-se. E interpretam-se conforme a Constituição e interpretam-se com o recurso às instituições que a República tem para oferecer essas interpretações, designadamente através do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. E, finalmente, última nota e para concluir, brevíssima, nota para concluir. Importa também ter presente, já agora, em relação a perguntas que foram formuladas, como é que o Governo coloca-se a questão de como é que se levanta uma... Quer concluir, Sr. Deputado? Estou a tentar, Sr. Presidente. Coloca-se uma questão que também parece que passa ao lado deste debate.
As exigências em matéria de contratação pública hoje vão muito para lá do que é a administração pública em termos clássicos. E abrange entidades que são meramente financiadas por fundo público. Um centro de formação profissional que não é sequer dependente de qualquer tutela ministerial, que está muito fora do perímetro da administração pública, alarga de tal ordem o universo das entidades abrangidas que aí sim podíamos ter uma realidade de paralisação do funcionamento da atividade económica relevante. Finalmente, se há uma teleologia nas normas, se o telos, portanto, se a finalidade é a mesma, se a norma é a mesma, devia ser evidente para todos que a interpretação que faz fé, no sentido em que é homologada, pode e deve continuar a valer. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paula Santos, tem agora a palavra para 2 minutos. É a última intervenção. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. As referências que o Sr. Ministro fez relativamente à posição do PCP sobre estas questões não correspondem, por isso, Sr. Ministro, não deturpa as perguntas que nós aqui fizemos, porque foi exatamente no sentido de obter esclarecimentos relativamente a estas circunstâncias. A lei de 2019 reproduz aquilo que já estava na lei desde 1995, no que diz respeito às questões que estamos aqui a discutir e que recordo que foi inclusivamente aprovada por unanimidade essa manutenção na legislação. E por isso, Sr. Ministro, aquilo que nós aqui colocámos foi de facto um conjunto de esclarecimentos que queremos que são devidos relativamente a esta matéria. Por um lado, como é que o Governo justifica que os contratos celebrados antes de haver parecer. E relativamente às questões sobre que a lei procura exatamente evitar de favorecimento pessoal, familiar, de falta de imparcialidade nos órgãos da administração pública. E o que nós solicitámos esclarecimentos, Sr. Ministro, foi sobre as condições desses mesmos contratos. Obrigado, Sr. Deputado Paula Santos. O Sr. Ministro tem agora 6 minutos para as respostas finais a estas questões, para concluirmos a audição. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, os contratos são como qualquer outro, têm que cumprir as mesmas regras e ser fiscalizados da mesma maneira que qualquer outro contrato. Como é que justifica os contratos anteriores ao parecer? Com o parecer, porque se houvesse um problema com esses contratos anteriores ao parecer, eu tinha perdido mandato naquele momento, ou tinha saído do governo naquele momento. Isso não aconteceu. E, portanto, os contratos anteriores ao parecer estão justificados da mesma maneira que os contratos posteriores ao parecer. Eu ouvi aqui uma espécie de desvalorização do papel do Ministério Público, que também, quer dizer, e do Conselho Consultivo da PGR. Portanto, o Ministério Público é o garante da legalidade e tem competência para interpretar a lei. O Conselho Consultivo é competente e tem a função de interpretar a lei e de garantir que seja respeitada a Constituição da República Portuguesa. Não é uma coisita, nós estamos, a lei é a lei, até agora o COB é um parecer, não é um parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que tem não só competências para fazer a interpretação da lei, tem competências também para poder ajuizar da sua constitucionalidade e já agora tem competências, Sra. Deputada, tem competências para se entendesse que havia uma incompatibilidade, no meu caso, de poder ter iniciado um processo. Tanto ali, na decorrência do próprio parecer, chegava-se à conclusão, o parecer só se aplica ao caso da Ministra da Justiça e do Secretário de Estado da Proteção Civil. Não se aplica ao caso do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação e ao caso da Sra. Ministra da Cultura. E, portanto, nestes 2 casos, nós vamos iniciar um processo de averiguação e, provavelmente, no limite, enviar para o Tribunal Constitucional. Isso não aconteceu. E, portanto, nós estamos a dizer, é o que diz a lei, é o que diz a lei. Bom, o que diz a lei, como nós podemos ver pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, é muito mais do que aquilo que os senhores veem ou querem ver. E é por isso, a senhora deputada é jurista e provavelmente advogada, coisa que eu não sou, mas tive a oportunidade, perante este caso, tentar perceber e ler o parecer do Conselho Consultivo, tal como o seu jornalista do Observador foi ler melhor desta vez do que tinha lido em 2019 e chegar a conclusões diferentes daquelas que tinha chegado em 2019. Só que em 2019, tal como o senhor jornalista, tal como qualquer partido político, tal como qualquer comentador, tal como o próprio Ministério Público, não houve ninguém que viesse dizer o senhor está incompatível. E a substância das normas não se alterou.
E pronto, os senhores podem dizer agora, pronto, está bem, mas nós falhamos, vimos mal em 2019. Vimos todos mal em 2019. Só que isso também é relevante para se perceber o que é que aconteceu entre 2019 e 2022 no que diz respeito àquele político em concreto. É que ele agiu de boa fé. Porque a interpretação que todos fizeram em 2019 foi a mesma que eu fiz. A questão está sanada, eu não tenho que ceder a participação e não tive que fazer nada até 2022. Eu não posso vos dizer muito mais do que isto. Não é? Quer dizer, a situação é a que é, levantou-se lema que levantou, aparecem as notícias 14 anos, 1,1 milhão de euros, que é muito para muita gente. No quadro da faturação da empresa é residual, quase tão residual quanto é a minha participação na mesma, mas fez uma parangona disso mesmo. E, obviamente, que isso alimenta na cabeça de muita gente. Lá estão os políticos a tratar da sua vida. E isso é uma violência. É uma violência para quem se quer dedicar a esta vida. É uma violência para a família dessas pessoas. É uma violência para sócios que nem sequer são familiares. E é uma violência também para a democracia. E, por isso, nós temos que assegurar que se cumpra a lei, que os políticos sejam honestos e cumpram a lei. E é isso que nós temos que garantir. Em todos os casos. E, portanto, no meu caso em concreto, há um processo que foi iniciado no Ministério Público e é nesse quadro que eu agora, com toda a calma, vou esperar e cumprir as orientações e as decisões de quem realmente, no quadro da nossa sociedade, tem o poder não só de interpretar, como de aplicar. Porque, no final do dia, é isso que conta. Não é se o Manel, a Joaquina e a Maria acham que é assim, mas é o que, efetivamente, o Ministério Público, por um lado, e o Tribunal Constitucional, por outro, acham. Se estiverem em incompatibilidade, obviamente, que estarei, se isso for o caso, e que cumprirei a sanção que me for aplicada. A única questão aqui que obviamente, me revolta, obviamente, é que eu estive 3 anos a achar que estava bem. E não é porque desconhecia a lei, como já ouvi outros políticos invocar o desconhecimento da lei. Não, eu conhecia a lei, mas também conhecia a interpretação que estava a ser feita da lei. E também sabia o que me tinham dito. E por isso, em 3 anos, essa participação, que para todos era óbvio que podia ter sido cedida ou suspensa, não o foi. Não foi porque eu me esqueci. Foi porque em 2019 o entendimento é de que a minha situação estava sanada e estava correta e não havia incompatibilidade. Muito obrigado a todos e a todos. Muito bem, terminada que está esta audição, o conjunto de audições. Sr. Ministro do Sr. Estado de Estado, agradeço muito a sua participação nesta reunião. A todos os senhores deputados, boa tarde, bom trabalho, boa semana.